Rádio Movimento. Bem-vindos à Agenda Visual, o ponto de encontro para quem vive e sente a fotografia aqui na Rádio Movimento. Quinzenalmente trazemos até si as melhores iniciativas ligadas à fotografia em Lisboa e por todo o país, com convidados especiais que partilham connosco as suas experiências e percursos na sua vida. Eu estou por cá de 15 em 15 dias e sou acompanhado alternadamente, ou tenho a sorte de ser acompanhado alternadamente por 4 magníficas fotógrafas: Ana Brígida, a Céu Guarda, a Clara Azevedo e a Ana Baião, que hoje está aqui comigo. Olá, Ana. Olá. Estás pronta para mais este programa? Sim, claro. Ótimo, vamos a isso. E hoje o nosso convidado especial é o Fernando Negreira, o fotojornalista Fernando Negreira. Fernando, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. E o Fernando vem partilhar connosco histórias do seu percurso profissional, histórias do seu projeto que já é longo e falarmos também de projetos recentes que ele tem. E por isso eu passo-te já, Ana, o microfone, começas a fazer a tua pequena apresentação do Fernando para depois iniciar a conversa e vamos aí em frente. Ok, obrigada Fernando por estares aqui connosco. Vou fazer aqui um pouco o teu percurso, espero não me enganar. Então, tu estudaste no Liceu Gil Vicente, certo. Onde havia um laboratório fotográfico que despertou a tua curiosidade e para isso tiveste que ir tirar um curso de fotografia no Centro Universitário de Lisboa para o UNEP, que era a Associação Nacional dos Estudantes Portugueses. Acabaste o curso em 74, com 17 anos. Nesse ano, em 1974, compraste a tua primeira máquina, uma Pentax Spotmatic F, e começaste a fazer reportagens no próprio liceu, onde aliás já podias usar o laboratório fotográfico. E começaste também a fotografar tudo aquilo que te apetecia e cedo começaste a colaborar com jornais que te pediam e te compravam fotografias dessas iniciativas que tu fotografavas. A tua primeira fotografia publicada em 1975 é muito curioso porque é num jornal que é o Frente Socialista e foi um comício do PCP no Campo Grande. Depois, em 75, vais também para as campanhas das brigadas de alfabetização, onde vais para Trás-os-Montes e onde fazes fotografias no Complexo Agrícola do Caixão. Portanto, daqui, não foste lá tirar fotografias, não é? Mas fotografaste. Não, fui também com a intenção de tirar fotografias. E daqui sai. De cinema. Ok, e daqui sai portanto, a tua primeira exposição coletiva. A tua participação numa primeira exposição coletiva que esteve primeiro na Associação Académica de Coimbra e mais tarde no Palácio Foz de Lisboa. Em 1976 foste convidado para trabalhar no jornal O Diário, onde ficaste 15 anos até 1991, 90. onde foste para o jornal, para o semanário O Jornal, que a 25 de março de 1993 se transformou na revista Visão, que ainda hoje existe. Colaboraste numa série de revistas e jornais e já estás reformado há dois anos e nos últimos 5 anos na Visão, e que pertence atualmente ao grupo Trusting News, tu eras coordenador da fotografia das revistas masculinas. Portanto, imagino que tinhas imensos fechos todas as noites. Portanto, tu estás com 50 anos de profissão e com 68 de idade, sem querer ser muito. Fizeste as contas. E vais ter, agora a partir do dia 17 de setembro, a tua primeira exposição individual. Exato. E portanto eu gostaria de saber porquê só agora
ou porquê agora, e que nos falasses um pouco dessa exposição que vai inaugurar, como já disse, no dia 17 de setembro na Casa da Imprensa. Portanto, esta exposição veio de um acaso, como é normal nestas coisas. Portanto, estando eu a colaborar com a CC11, que é Centro Cultural 11, que promove fotografia e exposições de fotografia, estávamos a montar uma exposição na Casa da Imprensa, onde, por coincidência, o atual presidente foi meu chefe de redação do Diário. E ele perguntou-me assim, calmamente: tu, quando é que fazes uma exposição? E eu respondi-lhe aquela resposta do costume: olha, quando calhar. Então, é este ano. Que por acaso, por coincidência, além de fazer os meus 50 anos de profissão, são os 120 anos da Casa da Imprensa também. Portanto, são 2 aniversários a comemorar. E foi assim que foi decidido, e em alguns meses conseguiu-se fazer uma exposição que comemora 2 aniversários, portanto 50 anos de carreira, 120 de Casa da Imprensa. Juntou-se o útil ao agradável. Muito bem. E a curadoria da exposição é do Paulo Portunilho e do Paulo Alexandrino, não é? O Paulo Tornilho trabalhou comigo mesmo, portanto, porque era o editor das fotografias do grupo É de Empresa, não? É de Empresa, ainda das femininas, não é? Era o editor das femininas, e o Paulo Tornilho era um colaborador da empresa, portanto fazia também trabalhos. Quando eu era coordenador, eu pedi-lhe trabalhos de reportagem. Portanto, são pessoas que eu conheço há bastantes anos e com quem tenho muita confiança, e que se prontificaram imediatamente a ser os curadores da exposição. Ok. Esta exposição chama-se Monochrome 50. Monochrome porque é preto e branco. 50 porque são 50 anos de profissão. Muito bem. Embora a exposição só tenha 40 fotografias. É? Exato, não tem 50 fotografias. E é um período específico, não é? É um período muito específico entre o ano de 75 e o ano de 1980. Que é no início da minha carreira, da tua certo? Carreira. Exatamente, os primeiros 5 anos da carreira. O ano de 80 foi um ano de viragem, porque foi o ano em que eu estive na tropa. Portanto, o ano de 80 estive todo o ano na tropa. Entrei em 79, saí em 80. E, portanto, houve um clique, uma diferença. As fotos antes de 80 são uma coisa, depois de 80 são outras. Okay. É por isso que marcou essa data. Okay. Eu já agora deixa-me fazer-te uma pergunta. O que é que tu achaste de ter? Como é que foi a tua experiência de teres o Paulo Alexandrino e o Paulo Tornilho? Eu sei, porque também estou envolvido nesse processo, mas deles, a partir de uma tua primeira seleção, obviamente, não é? Daquilo que era o que tu achavas que devia ser mostrado destes primeiros 5 anos, como é que foi envolvê-los e como é que foi a escolha, esse processo todo? Portanto, eles não conheciam absolutamente nada daquilo que eu lhes mostrei, visto como o processo profissional com eles foi posterior, claro, a essa altura. Portanto, para eles foi completa novidade. O que eu fiz uma seleção de cerca de 200 fotografias, pô-las todas em cima de uma mesa, e agora digam lá qual é que gostam. Pronto, e a partir daí foi uma seleção. Portanto, e depois começou-se a juntar alguns grupos, alguns temas, de forma que não ficassem demasiado extensos ou demasiado curtos, e, portanto, e conseguiu-se arranjar um equilíbrio em 40 fotos. As 40 fotos não é nenhum número mágico, foi aquelas que se decidiu fazer, e todos concordaram que seriam aquelas fotos. Nem todas são as minhas favoritas, mas pronto. A maioria vence. A maioria vence. Faz parte, é assim, para dar o curador é negociado. À altura da votação da fotografia, pronto, venceram as que levaram mais votos. Claro. Ana, desculpa. Não faz mal. Não faz mal. Eu agora queria te perguntar, aliás, queria mostrar aqui este cartão, que é muito interessante, e queria que tu explicasses este cartão, porque este cartão é um cartão falso, completamente falso. Foi a minha primeira aldrabice feita na profissão como repórter fotográfico. Está aqui. Pronto. Em 1975 eu não era repórter fotográfico de lado nenhum, era uma pessoa que gostava de fotografia, e juntamente com um colega do Liceu Gil Vicente
que era do núcleo de rádio, decidimos arranjar um cartão de imprensa para poder entrar nos sítios, porque éramos barrados à entrada. Ele como locutor de rádio, eu como fotógrafo, não podíamos entrar na Assembleia da República, não podíamos fazer nenhuma cerimónia oficial, porque a polícia não nos deixava passar. Então decidimos fazer um cartão falso, imitando os cartões de identificação estrangeiros que vinham cá, portanto Reuters, AP e outras agências. E fizemos um cartão falso que nos permitiu circular e entrar em todo lado. E eu tinha imensa curiosidade em ir à Assembleia da República, porque estava a Assembleia Constituinte. E porquê o nome UNIR? Um bom nome. É um bom nome. A justificação é um bom nome, é um nome que na época funcionava perfeitamente. Sim. Perfeitamente. É credível. Nunca existiu nenhum jornal UNIR, nem nenhuma rádio UNIR, não é? Portanto, servia mesmo só para nós individualmente entrarmos nos sítios que só os profissionais podiam entrar. É impressionante, e vocês entravam com isso. Portanto, sem problema nenhum. Eu só fui profissional provavelmente 6 meses depois, não é? Okay. Eu chamo a atenção para esta fotografia que agora está, nós já falámos deste... Mas para tu contextualizares esta fotografia, que faz parte da tua exposição monocromo 50, explica-nos lá o que é esta fotografia. Essa fotografia é o fim da reforma agrária. 1977 é um encontro de agricultores em Beja para lutarem contra a execução da Lei Barreto, que era a lei da expropriação da reforma agrária, das UCPs, para se entregarem de novo aos agrários. Portanto, é uma reunião de trabalho de agricultores e tem uma coisa muito importante na parede, que diz lá pelo cumprimento da Constituição. É o que eles pediam, era o cumprimento da Constituição. E a Constituição, como sabiam, em 77, já tinha sido feita a Assembleia Constituinte em 75, dizia que a terra era para quem trabalha. É verdade. Eu, por acaso, o que reparo aqui é que vejo para aí 2 pessoas que parecem mulheres. Mas do resto é quase tudo homens. Bom, mas sim, havia muitas mulheres que trabalhavam no campo, todos nós sabemos isso. Sim. Provavelmente as reuniões era aquela coisa de mais homem, e as mulheres. Provavelmente seriam, essas pessoas, não tenho certeza do que vou dizer, mas poderiam ser os dirigentes das cooperativas, das UCPs. Sim, podiam ser. Porque repare que eles têm na lapela todos um autocolante ou uma identificação. Provavelmente fariam parte das direções. Mas realmente na reforma agrária havia imensas mulheres e eram muito ativas. Claro que eram. E tu aqui estavas a trabalhar para um determinado jornal? Sim. Para o Diário. Ok. Foi um serviço, fomos mesmo de propósito a Beja, porque havia uma grande reunião de defesa da reforma agrária. Tu gostaste muito, foi uma coisa que te marcou muito, foi a reforma agrária. Que foi a reportagem mais importante da minha vida, portanto, que durou anos, não é? Como é evidente, a reforma agrária foi de 75 a 77. Portanto, assisti ao crescimento e ao fim. Portanto, o fim, infelizmente, foi com cargas da GNR em cima dos trabalhadores e foi um fim bastante violento. E o jornal O Diário cobria sempre todas as coisas relacionadas com a reforma agrária. Portanto, estávamos sempre em cima do acontecimento. E fui muitas vezes ao Alentejo, Ribatejo e até algumas coisas do Algarve, em que ou os agricultores, os trabalhadores estavam felicíssimos porque de repente tinham recebido uma ceifeira debulhadora oferecida para a reforma agrária, que não tinham instrumentos, ou o contrário, que era alguém ir lá buscar a ceifeira debulhadora e entregar a outra pessoa que nunca a tinha comprado, não é? Pois. Que não tinha sido oferecida. Pois, deves ter imagens fantásticas de todo esse período. Portanto, essas imagens estão no arquivo do jornal O Diário, do qual não tenho acesso. Quando o jornal encerrou, o arquivo não foi possível recuperar. E, portanto, não tenho essas imagens. Embora tenha algumas fotos em papel, não tenho os negativos. E sabes, estão arquivadas de alguma forma e preservadas? Não, penso que estão apenas guardadas. Ok. Não estão arquivadas. Eu acho que posso fazer a minha primeira interrupção e fazer aqui uma sugestão. Então vou falar-vos da terceira edição da Mostra de Fotografia e Autores 2025, agora em Lisboa. Já a MFA
já esteve em Faro, agora apresenta-se em Lisboa com 12 exposições. Está dividida ou está espalhada por 8 locais da cidade, os Jardins de Bombarda e o Panóptico na parte do antigo Hospital Miguel Bombarda, a Galeria Mago e o Espaço CC11 e Mago, junto a Santa Apolónia, a Galeria da Mitra, ou antes não é bem a galeria, são os pavilhões da Mitra, o pavilhão A e o pavilhão B da Mitra, ficam ali perto do Beato, a Casa de Imprensa no Chiado e ainda os mercados da Ribeira e o Mercado Campo de Ourique. Começou esta exposição, ou esta mostra, este festival iniciou com uma mostra no Mercado da Ribeira com uma imagem de cada uma destas 12 exposições. Está patente, no fundo é uma coletiva e está patente, iniciou a 6 de setembro e termina a 14 de novembro. Depois, e isto é cronologicamente como foram sendo feitas as inaugurações, a exposição República do António Pedrosa, que está na Galeria Mago até dia 11 de outubro, uma exposição feita em 2 tempos. Por um lado, ele trabalha com analógico, fotografias com uma máquina de grande formato em que faz retratos a preto e branco, e depois agarrou numa máquina digital da primeira geração, aquelas pequenas Cássios, em que ele fotografou imagens da natureza. É tudo no mesmo espaço, ele chamou aquilo República porque ele acabou por criar uma nova realidade num determinado espaço. E depois, ao lado, no espaço CC11 e Mago, está a exposição Brava, do Pedro Rocha. Foi uma exposição que foi premiada na Bienal de Vila Franca de Xira de 2024, sobre ao lado, enfim, ele olha para o projeto e o processo da tauromaquia, mas um pouco o que antecede isso e o que se sucede após. Um olhar mais íntimo sobre as pessoas que estão envolvidas com o lado da tauromaquia. Ambas essas exposições estão abertas de quinta a sábado, por isso na Galeria Mago e no CC11 e Mago, de quinta a sábado das 15h30 às 19h30. Eu depois já vos faço mais uma apresentação de outras exposições incluídas nessas, mas entretanto eu acho que a Ana quer falar com o Fernando sobre que ele nos conte mais sobre o seu passado e o seu percurso, um bocadinho mais pormenorizado, para sabermos mais histórias dele. Sim, aliás, tu disseste uma coisa, Fernando, que eu fiquei contente, por um lado, mas que quando tu começaste a fotografar, portanto em 75, que tinhas imensos jornais que te compravam fotografias. Sim. É que hoje em dia ninguém quer comprar nada, era não é? bastante fácil, por acaso. Hoje em dia... Foi um mercado que desapareceu aos poucos. Porque assim, os jornais tinham poucos fotógrafos nos seus quadros, mas tinham muitos colaboradores. Ok. E, portanto, havia sempre a hipótese, se um jornal não queria a fotografia, podíamos mostrar a outro. Portanto, só que quem dominava o mercado eram os jornais diários. Os jornais semanários não existiam muito. Sim. Não havia muitos semanários. O jornal diário tem um problema, dura um dia só. Portanto, ou se é rápido, ou não há foto daquele dia. Portanto, tinha que ser um bocadinho de corrida, não é? Portanto, ir mostrar, não me interessa, vou correr a outro, mostro e aceita, não aceita, claro. Conforme. Porque o mercado havia imensos jornais diários de manhã e de tarde. Havia jornais, às vezes com 2 edições por dia. E eram os consumidores de notícias e de imagens. Mas as imagens só duravam um dia. No dia seguinte já não tinha interesse. E tu tinhas que fotografavas aquilo que não te era pedido na agenda, fotografavas porque querias, e tinhas que revelar pelos teus meios, imprimir e ir lá com as fotografias. Sim. Era isso. Mas já tinhas os teus contactos, obviamente, não é? Pronto, mas isso foi um período muito curto, não é? Muito curto. Estamos a falar de menos de 6 meses, não é? E era também conhecer como é que era o mercado, como é que eram as pessoas, com quem é que se devia falar. Sim, porque depois... não era
fácil entrar por uma porta de um jornal Claro. e vender uma fotografia. Sim, Tinha que porque saber depois, a quem me depois em dirigir, não é? 76 Seria os o editores diário do jornal. convida-te para ir para lá como repórter fotográfico, claro. não é? Portanto, já te Mas conheciam. mas esse esquema depois estabilizou com os quadros dos jornais. Portanto, primeiro os jornais sofreram grandes alterações com o encerramento do século, com o encerramento da. Como é que ele se chamava? Aquele jornal que era na Rua da Emenda, esqueci-me do nome. Que foram os primeiros jornais que encerraram, Sim. mas apareceram logo outros, não é? O República, o Jornal República. Apareceram logo outros jornais mais recentes, mantendo alguns antigos, como Diário de Lisboa, Diário Popular, Diário de Notícias. Esses jornais mantiveram-se. E apareceram novos jornais, portanto, apareceram mais hipóteses de chegar. Penso que a primeira revista semanal que se ingrou foi a revista Sábado. Mas não havia muito mais revistas, havia suplementos de fim de semana dos jornais. Também trabalhei para esses suplementos, que nesse caso eram semanais, não é? Sim. No dia de folga do Jornal Diário havia um suplemento que era vendido na banca. Mas, por exemplo, em 75 tu tinhas 17 anos. Tinhas 18. Tinha 18 anos. Tinhas 18 anos. Eras muito jovem. Eu imagino que os repórteres fotográficos na altura deviam ser bastante mais velhos. Bastante não é? mais velhos. E foi um bocadinho difícil, a primeira ligação com eles foi difícil. Pois era isso que eu ia perguntar. Como é que foi de repente aparecer um jovem tão jovem, não é? Havia um fosse de idades de mais de 20 anos. Não é? Portanto, se eu tinha 18, eles tinham 40, 48, pronto, uma coisa assim no género. Houve muita renitência da parte dos fotógrafos já profissionais em aceitar os jovens. Sim. Mas havia tantos jornais novos, tantas publicações novas, que era impossível utilizarem apenas os fotógrafos que existiam já estabelecidos. Ok. Portanto, apareciam publicações como cogumelos. Sim. Eu cheguei a trabalhar em publicações que duraram um mês. Porque ao fim de um mês chegaram à conclusão que não valia a pena e, portanto, desapareceram. Nasceram e desapareceram. Sim, tu tens aqui um rol de revistas, Eu trabalhei de em mais publicações. de 40 publicações, embora nem todas. Algumas são efêmeras, não é? Pronto, e outras não, outras são prolongadas. E que me deram muito prazer de trabalhar para todos, mesmo as efêmeras. Ok. Porque era uma experiência, portanto, era uma tentativa de fazer qualquer coisa. Tu nos últimos 3 meses em que estiveste no Diário foste delegado sindical. Sim. E é uma experiência que gostaste. É porque hoje em Foi dia. muito desagradável. Eu pergunto isso porque hoje em dia a maior parte dos nossos colegas de profissão Mas eu explico não porque é querem que foi saber nada do sindicato nem dessas questões. Mas eu explico porque é que foi. Portanto, Aliás, eu acho que tu deves ser o único repórter fotográfico que eu conheço que foi delegado sindical. não. Mas diz-me lá que Neste momento, pelo menos temos o José Carlos Carvalho, que é delegado sindical da Visão. Não sabia que ele era. Não, portanto, a minha ida para delegado sindical foi apenas uma renovação. Portanto, os velhos delegados sindicais estavam cansados e precisavam de malta nova. Malta nova, com mais garra, com mais vontade. Mais nova. Quando eu fui eleito delegado sindical, disse-me o anterior delegado sindical: não há problema nenhum, só temos agora a lutar por um ar-condicionado. 3 meses depois, o jornal fechou. E a obrigação dos delegados sindicais de discutir com o patronato as indenizações. Isto foi um despedimento coletivo. Ok. Portanto, por isso é que foi desagradável. Claro, Foi a parte final. Portanto, foi apenas reuniões com a administração, seguido de plenários dos trabalhadores, de negociação, sindicato, advogados. Pois não deve ter sido um problema nada sempre simpático. difícil e custoso. Não? Tá bem. E depois deixas o Diário e vais para um semanário. O semanário. O jornal. O semanário. Que é um jornal que é conhecido como o jornal dos jornalistas, não é? Sim, porque foi uma cooperativa inicial, tanto de jornalistas que saíram de outros jornais e fundaram um jornal que foi muito conceituado, foi muito bom e apenas desapareceu para se criar uma coisa melhor, que era uma revista a cores. Em vez de ser um semanário preto e branco, que já estava, o esquema já estava um bocadinho estafado, as pessoas queriam algo mais novo. Como eu dizia, existia a revista Sábado, mas depois apareceu a revista Visão, que deu um grande impulso no mercado inicial. Então, era uma revista diferente. O jornal 7
E o Jornal de Letras? O Jornal 7 e o Jornal de Letras pertenciam ao semanário O Jornal. Sim, e tu trabalhavas Sim, para todos? para Ou seja, a pool de fotógrafos trabalhava Deu para muito todos? prazer trabalhar para o Jornal de Letras. Sim. Portanto, E o fiz, 7, que era o de letras, devem ter sido os primeiros de cultura, não é? Música, pois. O 7 foi uma espécie de bíblia da música antes de aparecer a internet. Quem queria saber o concerto que havia esta semana, comprava o 7. Porque o 7 acho que aparece ainda antes do Jornal Blitz, não é? Depois há o Jornal Sim, Blitz. antes do Blitz. Mas ainda Sim, antes do Blitz. Pois. Exatamente. Foi mesmo Mas o Jornal de Letras deu muito prazer, porque conheci muitos escritores, conheci muitos artistas plásticos, através do Jornal de Letras, não é? Portanto, que fazia entrevistas sobre arte e cultura. Pois. E portanto era um trabalho calmo e um trabalho de retrato, que não tem nada a ver com este trabalho que esta minha exposição tem. Sim. E fotografava os concertos também? Poucos, mas sim. Na altura sim, também não mas havia fazia tantos alguma coisa. como agora. Fazia não é? alguma coisa. Sim, fazia alguns. E futebol? Futebol é outra conversa. É assim, quando entrei em 1975, havia uma praxe na imprensa que era: o mais novo faz desporto. A sério? E eu tinha 18 anos, era o mais novo. E Resultado, foi-me entregue a missão de fazer todo o desporto, porque era necessário cartões de federações para poder entrar nos campos e nas atividades. Portanto, eu tinha o cartão da Federação de Futebol, Basquetebol, Handebol, Atletismo, Ciclismo, isso tudo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu tinha todos os fins de semana ocupados, tinha muitas noites ocupadas, que há muitos jogos de basquetebol à noite, e tinha muitos dias de chuva no Estádio Nacional a fazer atletismo. Há uma história ridícula minha, portanto, em relação ao futebol, que é o seguinte: o primeiro jogo de futebol que eu fiz, achei que tinha feito um grande brilharete. Fui lá, fiz as fotografias, achei que estava tudo bem. Como vocês sabem, nas máquinas analógicas não há ecrã para ver o que é que se fotografou. Sim. Só se pode saber o que se fotografou depois de revelar. E quando eu revelo o negativo, fiquei de boca aberta. Eu não tinha uma única bola em 36 imagens. E disse: não sei como é que isto aconteceu. Pois, porque uma imagem de futebol tem que ter bola, não é? E os meus colegas riram-se muito. Disse: é muito simples. Tu não podes fotografar o futebolista quando ele dá o chute na bola, porque a bola sai a 80 km por hora do pé dele e já não está no enquadramento da foto. Tu tens de fotografar antes que ele toque na bola. Pronto, aprendi. Mas portanto não, foi um flop completo. Tinhas de também saber como é que se jogava futebol para fazer isso, não é? Pronto, não é fácil. Futebol a gente vê na televisão, vê umas coisas, vê os melhores ângulos, que é perto da baliza, obviamente, que é o sítio do remate de futebol. Tudo bem, mas o problema é a técnica. E no fotojornalismo há muita técnica conforme as situações em que nós estamos. Tem que se aprender a fazer cada tipo de situação. Pois, claro. E eu acho, por exemplo, eu fotografei muito futebol quando estava no Diário Notícias. E nunca te aconteceu fotografias sem bola? Provavelmente, mas eu não gostava nada de fotografar futebol. Para já, porque como os fotógrafos ficam sempre na zona das balizas, ficava sempre super distraída com o barulho que as claques faziam. Então facilmente marcava um golo e eu estava a fotografar as claques. E depois, justamente por isso, porque quase que se tem que fazer uma fotografia por antecipação. E eu não percebo nada de futebol. Jogada. Não gosto de futebol. Mal sei quem são os jogadores. Não vale a pena apontar a máquina porque não vai dar em nada. Mas a verdade é que hoje em dia se vê muitas boas fotografias de futebol e quase a maior parte das capas que eles utilizam são eles a festejarem, ou só, é raro ser uma jogada de futebol. Mas eu lembro, por causa dessa história da bola, a ver, enfim, era uma história que se contava, não sei se é verdade, provavelmente tu saberás nos dizer se era verdade ou não, que no Jornal da Bola havia uns recortes de bolas que eles depois colocavam perto e não sei o quê. Sim, isso existia, era verdade. Quando a foto era muito boa e não tinha bola e merecia ter uma bola, ia-se a uma caixinha onde havia as bolas de várias cores. Estamos a falar de fotos a preto e branco, mas há bolas brancas, há bolas que não são brancas, há bolas achadrezadas, por aí fora. E colocava-se lá a bolinha. Eu trabalhei com um fotógrafo que tinha um rolo só com bolas para pôr as bolas. Já estavam impressas e recortadas. Portanto, era uma fotomontagem, não é? Claro. Mas saía perfeito. Muito bem. Bom, mas ainda estamos no teu percurso profissional e há mais coisas pelo contar do percurso profissional. Eu gostava dele, tu já falou da visão, Já, tu também da visão, mas sim. e depois de reformado?
Tu ainda há bocado falaste de uma coisa ser efêmera. Pois eu ia Eu perguntar. agora gostava era do outro lado da efêmera em que tu tens colaborado também. Também tem graça. Sim, acontece tanto que a Efêmera abriu um polo, mesmo aqui onde nós estamos, no mercado de Forno de Tijolo, e eu tive curiosidade em vir ver. E por acaso encontrei aqui uma pessoa que também conheço desde sempre, o Manuel Falcão, com quem eu trabalhei em 76 na Voz do Povo, durante a campanha eleitoral do Hotel Saraiva de Carvalho. Foi a primeira vez que o conheci. Só colaborei com a Voz do Povo durante 15 dias. Não foi uma coisa. As tais coisas efêmeras, não é? Pronto, e voltei. E depois, ao longo da vida, voltei a encontrá-lo em várias situações e de novo aqui. Portanto, é uma pessoa que eu conheço há imensos anos, com quem eu tenho imensa confiança. E que me convidou, porque é que não, já que moras aqui perto, porque não ficas aqui na Efêmera? Portanto, aqui na Efêmera é um polo recente, onde nós recebemos doações de todo o tipo de fotografias. Qualquer pessoa que queira doar fotografias em vez de as deitar fora, pode oferecê-las à Efêmera. A Efêmera arquiva-as, classifica-as e, sempre que possível, expõe tematicamente. Neste momento temos uma exposição sobre casar, portanto uma exposição sobre casamentos, porque temos centenas, ou não digo milhares, mas centenas de álbuns de família com casamentos. E com isso fizemos uma exposição com mais de 200 fotografias, que está na Igreja de São Roque, e que mostra o casamento desde 1800 ou se calhar 1700 até agora. Tudo feito com doações. Portanto, não temos fotografias, objetos, vestidos de casamento, emendas, convites, e as pessoas podem ver como as coisas mudaram ao longo destes anos. É uma exposição interessante de se ver. Está muito bem montada. Tu foste já? Não, ainda não vi. Está muito interessante. Aproveitem que é só até 30 de setembro. Ok. Mas já lá está há 2 meses. Não sei se ainda tinhas Não. sobre o seu percurso, mas achei que era importante, para além daquele que nós sabemos que ele está envolvido na CC11 e tem feito já há muito tempo, mas também isso não é momento agora para falar da CC11, daqui a bocado já falamos, mas eu se calhar vou aproveitar, fazer esta pequena pausa e voltar ainda aqui a falar de mais exposições que estão no âmbito da MFA Lisboa. E há bocado disse os locais, mas não expliquei quase todas as exposições, entre elas as do Jardim Bombarda, que foram inauguradas a 7 de setembro e estão lá até 5 de outubro, e em que há 3 exposições na zona do Pinhal. Há uma exposição do Ricardo Lopes que chama-se Blessed Ground, que na verdade é o prémio que o Ricardo ganhou, o prémio CC11 de Fotografia 2025, e é um trabalho sobre a mineração em Moçambique. É um trabalho sobre que tem um lado muito humano, tem um lado que mostra e no fundo quase denuncia as condições como está a ser feito esse trabalho de mineração. Depois temos uma exposição que chama a Alma Cura, Almas em Cura, que é do espólio do Hospital Miguel Bombarda, que neste momento está à guarda da biblioteca do Hospital Júlio de Matos, e foi uma seleção, uma curadoria do José Sodo, em que escolheu fotografias de pessoas, de doentes mentais que viviam ou que foram fotografados ou por médicos ou por outros fotógrafos no contexto do Miguel Bombarda. E depois temos uma exposição que se chama Kant, de uma fotógrafa que já há mais de 10 anos tem acompanhado o Kant aqui em Portugal. Sim, em Portugal, no Alentejo. num canto de Portugal, no Alentejo, que se chama Ana Baião, que por acaso está aqui à minha frente, que tem 4 livros, se não estou enganado, já sobre o Kant, e
Dois curadores, o António Pedro Ferreira e o João Mariano, agarraram nas centenas ou mais de fotografias, juntaram-se com a Ana Baião e escolheram uma belíssima exposição que vale a pena ser visitada. Pelo que sei, está a preparar-se numa finissage num sábado, dia 4 de outubro, em que haverá também um grupo de canto que lá estará a acompanhar, e por isso ainda temos banda sonora também. Mas vale a pena visitar essas exposições que estão no Pinhal do Bombarda. Depois, ainda dentro da zona do Miguel Bombarda, temos o pavilhão de segurança, também conhecido pelo Panóptico, em que, com fotografias, uma exposição que se chama Passos em Volta, com fotografias do Eduardo Gageiro, que faleceu há 3 meses, por isso é a primeira exposição que é apresentada após o seu falecimento, e que, com o Walter Vinagre, fez uma seleção de fotografias a partir do espólio que foi vendido à Câmara Municipal de Torres Vedras, e estar aqui nesse lugar simbólico do Panóptico é também uma exposição a visitar, tendo em conta que esta tem que ser, são inscrições, enquanto que os Jardins de Bombarda está aberto terças a sábados das 10 à meia-noite e aos domingos das 10 da manhã às 10 da noite. Esta tem que ser feita por inscrições, porque é um espaço com determinadas regras de segurança, mas pode ser visitada às quintas, sábados e domingos, em dois períodos, às 11 da manhã ou às 5h30. E as inscrições fazem-se através dos sites da cc11.eu ou do Largo Residências. E então, eu não sei se, Ana, se queres fazer uma sugestão de alguma exposição. Sim, tenho uma exposição, tenho uma sugestão a fazer, que é uma exposição que inaugurou hoje e vai ficar até dia 27 de setembro, que se chama Marimba, que está na Galeria Estúdio Creative Res, e é uma exposição itinerante que já esteve no Porto e agora está em Lisboa, com base num projeto, o Projeto Marimba. E o Projeto Marimba é uma iniciativa que tem como objetivo valorizar a produção musical em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Timor-Leste, através da sua pesquisa, digitalização e promoção. Promove a distribuição de produtos fonográficos e artistas associados, visando contribuir para o resgate da identidade cultural dos países e regiões envolvidos. Portanto, este projeto tem o nome de Marimba, que é um instrumento musical de percussão de origem africana, e a exposição de fotografia, portanto, tem diversos autores, são 30 fotografias que mostram imagens que relatam as realidades das culturas locais visitadas, demonstrando a etnografia e o cotidiano local. Portanto, são fotografias das atividades de campo das pessoas envolvidas neste projeto. E queres falar um bocadinho sobre projetos futuros do Fernando? Sim, aliás, o Fernando queria saber justamente quais são os projetos futuros que tu tens, e também perguntar uma coisa, que é, tu disseste que em relação ao arquivo do diário, portanto, que tu não tens esse arquivo, sim, não tens acesso por enquanto, mas em relação ao arquivo do jornal e ao arquivo da Visão, portanto, imagino que esse... Não, porque esses arquivos já foram digitalizados, não é? Portanto, são arquivos, portanto, no jornal ainda era negativo, depois passou-se a uma fase em que se passou só a usar negativo a cor, porque havia a hipótese sempre de publicar páginas a cores e, portanto, faziam-se já as reportagens em negativo a cor, mas as fotos já eram digitalizadas e, portanto, já... Tu tens isso tudo? Já temos, nós, os fotógrafos, já temos as cópias de tudo, portanto, a duplicação do arquivo todo. Portanto, o que eu queria perguntar e depois, finalmente, quando aparecer as máquinas digitais... Claro. Queria perguntar se tens aí algum projeto pensado com esse teu passado como repórter fotográfico. Uma coisa global, não tenho nenhuma coisa pensada. Portanto, como sabem, na próxima quarta-feira inauguro esta exposição, que poderá ter continuidade, por exemplo, com a publicação de um livro. Okay. Seria com este grupo de fotografias ou com mais alargado, claro. Pode ser mais alargado, não é? Mas não tenho assim mais nenhum outro projeto imediato, não é? Eu, por enquanto, gostaria de continuar com as fotos a preto e branco. É? Sim, acho que são muito mais interessantes do que as fotos a cores.
A cor distrai e o preto e branco concentra o olhar. E portanto ainda terei fotos a preto e branco até o ano de 93, mais ou menos. A partir daí já não se fazia mais fotos a preto e branco, não é? Já nem os laboratórios a preto e branco funcionavam, portanto já não havia. Mas eu fui das últimas pessoas na profissão a aceitar o digital. Foi? Não acreditei no digital inicialmente e fiz bem, porque inicialmente era muito mau. As máquinas iniciais, além de serem muito caras, eram muito más. Mas pronto, evoluíram e chegaram à qualidade que hoje têm, que é espantoso, né? As máquinas de hoje em dia são 1000 vezes melhores do que qualquer máquina que a gente tenha tido até agora. Né? Não há dúvida. Mas não tenho assim nenhum projeto a curto prazo. Pode ser que no futuro apareça mais qualquer coisa. Se ele faz agora esta primeira exposição dos primeiros 5 anos, calculamos que venham depois aí. Sim, mas teremos que mudar de tema e será um assunto diferente. Será porque este é assim. O assunto desta exposição não tem nada a ver com a profissão de jornalista. Se forem ver a exposição, como assim, vão ver que são fotos de rua. De rua, sim. Ou de temas de que eu gosto. Essas fotos eram feitas no intervalo dos serviços. Portanto, num jornal diário é normal ter 4 serviços por dia. É perfeitamente normal. E há tempos mortos entre os serviços. Portanto, e nesses tempos mortos eu deambulava pelas ruas de Lisboa, portanto ia fazendo fotografias do que me chamava a atenção. E acabei por fazer alguns temas sistemáticos. Não é? Alguns desses temas ainda hoje continuo a fazê-los. Porque é uma coisa que ainda existem resquícios dessa época. E aquilo que mais me espantou quando eu comecei a digitalizar os negativos a preto e branco foi, claro que eu me lembrava de memória de muitas coisas, mas a comparação como era Lisboa há 50 anos e como é agora admirou-me. Eu próprio me admirei, porque nós vamos ver a evolução aos bocadinhos. As ruas vão se transformando, os prédios vão desaparecendo, os carros são outras marcas, as pessoas vestem-se de outra maneira, mas a gente vê isso gradualmente. Quando se de repente vai ver fotos de há 50 anos, há um choque. Porque era assim. Pois é. Então, mas o Terreiro do Paço era um estacionamento. Mas a Rua Augusta tinha autocarros, coisas assim no género, não é? Este prédio existiu, já não está lá nada, não é? Pronto, isso achei muito interessante, essa coisa. Então dediquei esta exposição só a esse período, exatamente porque tudo o que lá está praticamente já não existe hoje. Mesmo a cara das pessoas é outra, a roupa, as profissões não são as mesmas. Imensas profissões dessa altura desapareceram com a evolução. Hoje em dia uma pessoa vai ao supermercado comprar fruta. Antes era uma vendedora que vinha à nossa rua vender fruta. Por Mas exemplo, tu ainda gostas de fotografar essas... Sim. Não gostas de andar na rua com a máquina a fotografar? Se vejo um amolador na rua, vou fotografá-lo, a sério. se vejo um carro antigo com uma capota de lona em cima, vou fotografá-lo. Se vejo um homem com um chapéu, que é uma raridade hoje em dia, não estou a falar de um boné, estou a falar de um chapéu de homem, não é? Era o que se usava em 1975, todos os homens usavam um chapéu. Os rapazes não usavam já, mas os homens usavam. Sim. O que é que tu destacarias na nossa profissão que mudou? Ou seja, qual foi assim a grande coisa que possa ter mudado de quando tu começaste para agora? Primeiro, a rapidez com que a foto chega ao espectador ou ao leitor. Ao leitor, sim. Portanto, antes era preciso no mínimo um dia para que alguém visse uma foto nossa. Portanto, era o tempo normal, ir fotografar, revelar, ser impresso, comprar-se o jornal e ler. Mas são 5 minutos. Pois. Fazemos com a máquina digital e enviamos pelo telemóvel. E está online. Está online. Pronto. Pois. Mas também é, como me dizia o Bruno, é efêmera. A seguir vem outra, e depois vem outra, e depois vem outra, e já não me lembro da primeira. E no jornal pode-se voltar a lê-la e a revê-la. Pois é. Como um livro, não é? Pronto. Um livro pode-se ler e rever. Um texto na internet lê-se uma vez e foi-se. O tempo aqui passa sempre muito rápido, nós já sabemos isso. E eu só queria chamar a atenção mais a
ainda o restante programação da MFA Lisboa. Ontem inauguraram 2 exposições do Mercado de Captorique, a fabulosa máquina de fazer parar o tempo do João Paulo Barrinha, um processo fotográfico com fotografia à la minute, e a natureza reconstruída da Sandra Teixeira, também através de processos fotográficos diferentes. Essa exposição está disponível até 14 de novembro, com o horário do Mercado de Captorique de segunda a domingo, das 8 da manhã às 9 da noite. E esta sexta-feira inauguram 3 exposições nos pavilhões da Mitre, no pavilhão A e B. No pavilhão A, a Galeria Adorna apresenta uma curadoria com cerca de 60 artistas, com a curadoria da sua da Estefânia R, que é a criadora desta galeria, e depois a exposição Jamaica, de José Sarmento Matos, sobre o bairro da Jamaica, no Seixal, e Tristesse de Paulo Alexandrino, que vem a partir que é um fotojornalista também, mas aqui um olhar mais pessoal. Ele publicou o seu livro há pouco tempo, há poucos meses, e aqui apresenta então esta exposição. E depois fechamos com chave de ouro. Fechamos esta MFA com a inauguração na quarta-feira do Fernando Negreira, Monochrome, que já foi aqui apresentada. Só dizer que fica até 14 de novembro na Casa de Imprensa e aberta de segunda a sexta, das 10 às 7 às 19. Eu não sei se o Fernando quer fazer alguma apresentação de alguma exposição, falar e tu... Não tenho ideia nisso. Uma coisa que eu podia dizer é que das pessoas que mais me influenciaram, portanto, na fotografia, posso dizer que foi Sebastião Salgado. Sempre me deleitei a ver os livros dele, achei extraordinário, mas é um trabalho muito meticuloso, muito trabalhoso e projetos muito complicados de executar. E eu sou mais rápido, demoro menos tempo e não aprofundo tantas coisas. Mas em relação ao meu formato de imagem, continuo a falar do preto e branco e não da cor, das pessoas que eu mais admiro também, esteticamente, portanto o Alfredo Cunha e o Eduardo Gageiro, que na altura, quando eu comecei, seriam, por assim dizer, os meus ídolos, não é? E que achei que são as pessoas que retrataram Portugal de uma forma espetacular. E que esse tipo de geração não perdurou. Portanto, hoje em dia as coisas são tão diferentes, tão rápidas, tão efêmeras, que já não existe este tipo de trabalho que estas 3 pessoas fizeram. Portanto, Sebastião Salgado já faleceu, o Alfredo Cunha está vivo e bem, Eduardo Gageiro faleceu há 3 meses. Portanto, é a mudança de uma época, não é? Continua a haver excelentes fotógrafos, mas este tipo de documental, que é uma coisa que me agrada muito, que é o fotografar, guardar e ver depois, a ver com calma, daqui a uns anos, voltar a ver as fotografias, voltar a olhar para elas, e que isso nos livros destas 3 pessoas se reflete muito, não é? E gosto muito da fotografia documental e da fotografia que nos permite comparar como era o passado. Que nós vivemos esse passado, mas os nossos filhos não viveram. E por isso é que é tão importante fazer livros, para depois nós vermos. Até para memória futura, não é? Acho que é importante deixar documento. Mas claro, eu até te ia perguntar uma coisa que se fala muito agora, que é como é que tu vês o futuro da nossa profissão, do fotojornalismo, não é? Como tudo evolui, não é? Portanto, até pode desaparecer o fotojornalismo e aparecer outra coisa em substituição de fotojornalismo. As coisas evoluem, portanto, não é só a parte técnica, mas também a facilidade com que as pessoas hoje em dia, por exemplo, fazem uma fotografia com um telemóvel. Sim. Portanto, banalizou-se completamente a fotografia. Já não é necessário ter aquele equipamento caríssimo que vemos aflitos para conseguir comprar, para conseguir fazer aquelas boas fotografias. Não? Hoje um telemóvel é capaz de fazer fotos tão boas como as que nós fazíamos com equipamentos caríssimos por uma fração de preço. Sim. E por isso qualquer um de nós pode fazer boas fotografias. Não recomendo às pessoas fazerem fotos só com telemóveis. Devem usar máquinas fotográficas. Não, devem usar máquinas fotográficas e devem guardar essas imagens de uma forma permanente, ou seja, imprimi-las. Porque se ficarem guardadas no telemóvel, no dia em que a gente troca de telemóvel,
elas foram-se embora. No dia em que a nuvem onde elas estão guardadas for fechada, acabou de ser fechada a nuvem da Mel, neste momento, Foi? a Mel Cloud vai encerrar. Tudo o que estava lá guardado ou é retirado ou desaparece. Ok. Bom, De todo. nós não justificando porque estão-nos a dizer que temos já que acabar, mas temos que acabar, como sempre, com a música, e nós pedimos uma música ao Fernando Negreira. Eu não lhe vou perguntar porque é que ele escolheu a inquietação de José Mário Branco, porque ele já nos deixou inquietos a nós, com estas conversas todas já ficámos a pensar mais, e por isso é mesmo com a inquietação que acabamos. Se vocês quiserem ouvir, tem que pôr isto e vamos lá. Então, refere mesmo ao período, este período de 75, 80, já faz mesmo. Já começou, podem pôr, e eu vou agora tirar os nossos sons. Com o bem que tu me fazes, a contas com o mal porque passei, com tantas guerras que travei, já não sei fazer as pazes. São flores aos milhões entre ruínas, meu peito feito campo de batalha. Cada alvorada que me ensinas, oiro em pó que o vento espalha. Cá dentro inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda.